Boa tarde a todos, nesse dia tão lindo, né? Véspera do nascimento de Jesus, todos aqui reunidos, falando sobre Ele, com Ele, pedindo e agradecendo pelo dom da vida. Vamos começar, então, hoje com a oração com a Suzy, prece, e a Dora fará a palavra de vida eterna. Sejam todos bem-vindos para os nossos trabalhos de hoje. Boa tarde. Sim, sim. Oi, posso começar? Pode, Suzy. Caiu meu sinal, desculpe. Neste momento, vamos serenando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos, para que os nossos amigos celestiais, auxiliares de Jesus, possam nos orientar e guiar no direcionamento dos nossos pensamentos e sentimentos, no aprimoramento de nós mesmos, no aprendizado da lição de hoje, acompanhado pelos espíritos da natureza, que possamos absorver no estudo de hoje todos os ensinamentos que nos elevem ao plano maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feito a sua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como somos capazes de perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Neste dia tão abençoado, estamos à sua disposição, Senhor. Muito obrigada. Assim seja. A lição é Palavra de Vida Eterna, a lição de Emmanuel, o número 10, vencer o mal. Estão me ouvindo direitinho? Vamos, Dora. Tá. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Foi Paulo quem disse, está em Romanos, capítulo 12, versículo 21. Comumente empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, surgindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males e se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo, a desculpa e a bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo, Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam. Perdoai 70 vezes 7. Ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele
será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Isto é sempre olhar a cada uma das pessoas que nos fazem o mal, ou nos deixam de fazer o bem, ou nos condenam, ou por uma desavença qualquer, é olhar a cada um com o olhar que Jesus nos olharia, com o olhar da compaixão. É muito difícil, mas é o que eu fiz aquele dia lá. Olhei aqueles dois, pai e filho, certamente, com o olhar da compaixão, de pena deles próprios, porque negar um copo d'água não é fácil, não é qualquer um que consegue fazer isso. Então, ele só tem que ser recebido com o olhar da compaixão. E aí, como eu combinei com a Guadá, aí ela dá continuidade, e se precisar eu falar um pouquinho também mais aqui, a gente sempre fala mais um pouquinho, mas eu não posso tirar a vez dela, né? Obrigada. Então, uma das situações que eu ouvi e eu gostei é que a gente dá aquilo que a gente tem. Exatamente. Então, eu quero pensar que quando a gente se encontra numa situação em que o mal está próximo ou alguma coisa vem para nos fazer mal, a gente tem que dar o que a gente tem de melhor, que é nosso amor, nosso positivismo. Eu gosto de pensar nas coisas boas. Às vezes, já teve, até no nosso trabalho, já teve momentos que a pessoa está entrando na nossa sala prontos para fazer aquele fluar. E simplesmente a gente pensa positivo, reza por dentro e fala um bom dia. Esse bom dia, esse cumprimento, ou chamar a pessoa, seja como for, de senhor, senhora, mostrando-lhe respeito, desarma de uma forma que nos ensina que a gente tem que tratar da melhor forma, inclusive os nossos inimigos, principalmente os nossos inimigos, né? Isso. Esperar que os outros nos tratem como a gente gostaria de ser tratado, eu acho que é difícil. Então, prefiro assim, vou tentar dar o meu melhor. O meu melhor é isso. Nesse momento é isso, esse sentimento, esse amor, esse respeito que eu tenho pela pessoa, esse respeito que eu tenho pela situação. Muitas vezes, as pessoas, às vezes, só pela palavra, querem agredir, querem caluniar o que a gente é, o que a gente faz, o que nossa família faz. Eu acho que a nossa melhor arma é a verdade, é falar o que a gente faz, o nosso ponto de vista. Cada um tem seu direito de ter suas ideias. Se a pessoa tem uma ideia deturpada daquilo que você é, infelizmente não chegou lá. Então, não me ofende aquilo que não é meu. Não me ofende aquilo que não diz respeito a mim. Mas, no meu interior, eu quero dar o melhor de mim. Eu quero passar uma paz para a pessoa. Eu espero que, em algum momento, ela alcance a sabedoria, ou pelo menos o conhecimento antes de falar. Pensar antes da gente falar, eu acho que é uma dica. E amar os outros, independente de quem que seja o outro. E o que vocês falam, que o outro somos nós, né? Eu acho legal, eu estou aprendendo cada vez mais. Eu aprendo com as situações e eu tento dar isso para todos. Agora é com vocês. Falei. Obrigada, Guadá. Gente, dá licença só de falar uma coisinha. Como diz alguém, só uma coisinha, né? Eu falo que o ser humano, ele passa por 3 relações, né, aqui na vida. O primeiro relacionamento dele é com ele mesmo. O segundo relacionamento com ele, com os outros. E com a família. Então, são 3 estágios que nós vivenciamos na nossa vida, né? Com nós, com a família e com a sociedade, com os outros, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz, né? Como é que eu me relaciono comigo? Esta é a grande base, né? Porque como eu me relaciono comigo
é assim que eu vou fazer com a sociedade e com a família. É simples assim. Então, a pessoa que se culpa demais, que acha que está sempre errada, é a pessoa mesmo. Então, ela vai achar os outros também errados, ela vai achar que os outros são culpados pelo que acontece com ela e com o mundo, ela sempre vai achar no outro aquilo que é dela, né? Porque ela não tem uma relação amistosa com ela mesma, né? Essa é a primeira base para você tentar, pelo menos, se incluir na sociedade de uma forma positiva e respeitosa, muito respeitosa. Gente, até os espíritos desencarnados, aqueles mais violentos, eles merecem o nosso respeito e eles se curvam diante do teu respeito. Essa é uma das coisas que a gente sempre fala em trabalho mediúnico. É o respeito em qualquer situação, inclusive naquela situação que você se depara com um espírito mais violento. É respeito. Como a Guadá falou, né? Então, cada um que entrar no consultório e for fazer um show, né, é o show que é dela. É ela para ela, né? Gente, a imagem congelou. Eu acho que eu vou ter que sair e voltar. Estamos ouvindo, dona Carmen. Tá todo mundo congeladinho, parece estátua. Deve ser o sinal, mas a gente ouviu tudo que a Tudo. senhora falou, fique tranquila. A gente começou a brincar de estátua e não avisamos a Carmen. Olha, a senhora está praticamente a Mona Lisa de cabelos brancos e curtos. A Mona Lisa? E óculos. Verdade. A Elza levantou a mão. Pode falar, Elza. Então, essa lição caiu em julho para a gente está lendo de novo, né? E uma coisa que a Carmen falou, aí faz a gente pensar numa frase aqui no final da primeira página, né? O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. Então, toda essa coisa da gente lidar com a gente mesmo, para depois lidar com o outro e lidar com a sociedade, é um trabalho realmente intenso e constante. Se você for parar para pensar, ele nunca para, ele é contínuo. É só isso que eu queria falar hoje. Obrigada, gente. Aí vou dar meu pitaco, então. Aproveitar esse gancho da Elza, né? Realmente, o trabalho ele é contínuo, porque se a gente for parar para ver, muitas vezes a gente vivencia a mesma situação com outros atores. Então, o palco é um palco diferente, o cenário é um cenário diferente, as pessoas que estão participando são pessoas diferentes, os assuntos são diferentes, mas a essência daquilo que a gente está vivendo é a mesma. É como não. A espiritualidade está dizendo, está perguntando para nós. E aí, você aprendeu? O que você aprendeu com aquela lição? Como você vai agir hoje, né? E lembrando sempre, né, que o mal é apenas ignorância. O mal é o não conhecimento e a não aceitação de Deus, do bem. Então, é por isso que aquela pessoa ela não consegue doar mais para você. É porque ela ainda não despertou, ela ainda não tem consciência. E aí, como a dona Carmen falou, em relação aos trabalhos de atendimento fraterno, os trabalhos ditos como de desobsessão,
Esses irmãos que chegam, trazidos pela espiritualidade, são irmãos sofredores. São irmãos que se encontram em sofrimento, que têm uma dor profunda, que têm um passado cheio de farpas, cheio de dúvidas, cheio de medo, e muitas vezes cristalizados nessa situação. Agora, se isso acontece com os irmãos desencarnados que são trazidos às casas espíritas com a permissão da espiritualidade para serem assistidos, né? E podemos raciocinar também que, de uma forma diferente, essa assistência vai ocorrer também em outras denominações religiosas, quando você está fazendo uma prece, quando você está orando, né? Quando você está falando de amor, quando você está falando do bem. Em relação àqueles que já se encontram desencarnados, imagine nós, que muitas vezes nos fixamos nas nossas histórias passadas desta vida e trazemos, como diz Joana de Ângeles, né, através do Divaldo Franco, os atavismos de vidas passadas, né, aquelas remanescências de vidas passadas. Quanto mal ainda trazemos dentro de nós, mal entre aspas, que é a ignorância, né? Quantas vezes a gente precisa ser acolhido e precisa ter o respeito e o amor, o sorriso do outro, né? Quantas vezes a gente não falha no nosso dia a dia, né? Mesmo estudando a doutrina, mesmo a gente procurando ser vigilante, quantas vezes, de vez em quando, a gente não enfia o pé na jaca, né? Fala uma palavra que não deve, né? Eu achei bonito aquilo que a Guadalupe falou em relação ao atendimento, né? Senhora, senhor, de vez em sempre. É verdade, Suzy. Senhora, senhor, bom dia. Desarma realmente. Já eu tenho o hábito de perguntar assim no atendimento ambulatorial, né? Nossa, é a primeira vez comigo? No que eu posso ajudar? Porque, às vezes, chegam algumas pessoas que elas estão tão ensanecidas, tão amedrontadas, tão fragilizadas, e eu posso dizer assim, tão em carne viva, que elas, né, Guada, né, Jô? Elas não deixam, elas começam a falar e não param. Você nem começou a perguntar. E, às vezes, isso a gente acontece no relacionamento com a família, né? Com os amigos. Quantas vezes uma pessoa amiga tua chega junto de você e começa a bombardear você, e você fica assim, tá bom, né? Ou, às vezes, até alguém da tua própria família também. Eu acho que todos nós vivenciamos isso, né? E a beleza é justamente essa, né? E é engraçado que tem muita relação com o que a gente estudou na semana passada, né? Como é que eu vou agir, né? Como é que essa ação do outro sobre mim, como disse a dona Carmen, vai determinar a minha resposta, né? Porque se a gente for responder, como dizia no Velho Testamento, né? Olho por olho, dente por dente, a gente vai viver numa guerra constante. E quando a gente consegue, como disse a Guadalupe, desarmar o outro, uma palavra, um sorriso, uma atenção, às vezes até com um silêncio, né? A gente deixa, na realidade, de lutar contra o mal, guerrear contra o mal, mas nós semeamos as
pequenas sementes de transformá-lo em bem, uma vez que o mal é apenas ignorância. Era isso que eu tinha para dizer. Por enquanto. Valeu, Robert. Bem falado. Na realidade, às vezes, as pessoas chegam com a gente de forma muito intempestiva, né? Há uns anos atrás, eu ainda estava no HSPM e eu fui ver chegaram acho que uns 5, 6 SAMUs. E eu fui vendo pelos mais idosos, olhando quem estava com a carinha um pouquinho mais complexa, eu deixei uma garota por final, de 22 anos. Quando eu me aproximei, a mãe estava extremamente nervosa e foi até agressiva, né? E falou assim, a senhora não vem aqui me dizer que é isso que a minha filha tem. Aí eu escutei, falei, senhora, boa tarde, então, eu não posso dizer nada, porque eu não escutei a senhora ainda, né, da queixa da sua filha, então vamos conversar. Então, isso que a Guadalupe falou é muito real, né, a forma de você compreender o momento do outro, da aflição daquela mãe ali com a filha, já tinha dado umas rodadas por aí, ninguém resolveu o problema, né, e de repente você está ali atendendo um monte também, 3, 4, 5 de quebra, mas você tem que, é o que eu falava para os residentes, né, Roberto, o 30º, 50º, como se fosse o primeiro, né, respira fundo e vai lá. No fim deu tudo certo, no sentido de que ela me ouviu, a gente tomou as providências que deveriam ser tomadas. Mas o que a Guadalupe falou é muito certo, você tem que parar essa barreira, né, hoje eu fiquei meio irritada aqui, e aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, hoje é véspera de Natal e você está nervosa, né? Mas acontece, né? Por isso que a Suzy colocou, é de vez em sempre mesmo, né? A gente passa a todo momento por pequenos desafios e às vezes existe uma sobrecarga disso e daquilo, e tem momentos que você não consegue segurar a peteca, né? Você pisa o pé na jaca e fala que não deve, né? E aí vem esse perfil, né, de nós espíritas, de a gente tentar se reavaliar, né? E aí eu fiquei ali fazendo uma coisinha e outra, falando assim, calma, relaxa, porque hoje não é dia de ficar nervosa. Hoje é dia de reflexão, de calma, né? E assim foi. Essa lição aqui, ela é, como todas, né, faz para a gente assim, muita reflexão mesmo. E a gente, no primeiro momento, quando a gente vê uma coisa muito, muito ruim, um mal muito grande que chega até nós, ou mesmo quando está distante de nós, a nossa vontade é ir lá e causar e fazer acontecer o bem, né? Só que a gente tem que ter a paciência, né? Nem sempre aquele momento é o melhor momento para poder ajustar a situação. Às vezes o silêncio, a sua prece, como aqui mesmo fala no parágrafo, né? Ponha seu silêncio e a sua prece. Serão de muita ajuda para aquele momento. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência dentro de nós, de que nem sempre nós vamos poder ajudar de forma direta as situações que nos caem em nossas mãos, né? Mas que a gente pode, sim, com o recurso da prece, com o recurso da educação, do silêncio, às vezes, se quietar, né? Às vezes é difícil, realmente é bem difícil a gente se aquietar. Mas eu acho que cabe a nós todos que temos esse aprendizado já, exercitar isso todo dia. Que as situações, como o Roberto falou, se repetem todo dia. É como se nós não tivéssemos aprendido a lição e as situações vão se repetindo, até a hora que a gente toma juízo e faz da melhor forma mesmo, né? Mas eu acho que a gente tem que ter esse conceito de que o mal, na realidade, é a ausência do bem, né? Aquela pessoa que ainda não encontrou a luz dentro de si. É a ignorância, né? Quando você tem o conhecimento, quando você encontra Jesus em sua vida, você muda, ele transforma você. Você não consegue mais ser como você era antes, porque você está sempre na busca da sua melhoria. Você quer fazer como ele ensinou, né? Daí a autovigilância do orai e vigiai, que para nós isso é muito real no dia a dia, para a gente que busca essa reforma interior. Então, eu acho que o silêncio e a prece, a educação e o sorriso derrubam muitas coisas. Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, viu, gente? Tem hora que a gente está querendo mesmo soltar tudo, né? Mas a gente tem que ter esse compromisso de a gente dar um golinho de água, pôr na boca, esperar, respirar para deixar passar.
É difícil, muito difícil esse ensinamento de Jesus e do Chico, quando nos fala para aquietar, né? Mas eu acho que a educação e a prece cabem em todo e qualquer momento. O que me chama muita atenção são as situações impactantes das violências que correm aí pelo mundo afora, até próximo de nós, que a gente fica indignado, né, com a situação, julgando a vítima, julgando o que causou o escândalo, né, mas a gente não para ter esse silêncio e essa prece, tanto para a vítima, quanto para quem causou o escândalo ou o mal, né. Então, eu acho que é uma forma também da gente estar avaliando o que a gente ouve no dia a dia, nas mídias, nos noticiários, né? Para a gente não só não se escandalizar e se indignar, da gente parar e analisar a situação, como o Roberto bem pôs, todos são nossos irmãos, sejam eles o mais cruel dos seres humanos ou o mais cruel dos desencarnados, não importa, nós temos que ter o respeito que a dona Carmen colocou tão bem, né? E cabe sim a nós a prece e o silêncio, para que a gente não julgue e não faça maledicência. Essa lição, como sempre, a gente pode ficar aqui horas, né, Roberto? Isso. Falando sobre esse conteúdo aqui tão robusto mesmo aqui do Emmanuel. A Elzinha levantou. Teve uma carreirinha de mãos, na realidade. Tinha da Elza, vamos lá, Elzinha. Depois do Wanderley e depois da Suzy. Da Suzy. Foi uma carreirinha de mãos. Acho então, que a Elza... esqueci de apagar. Eu esqueci de apagar a mão, já apaguei. Então, não sei se o Wanderley vai querer falar, porque ele também levantou a mão. Boa tarde a todos. Quando eu li essa lição sobre o mal, o primeiro pensamento que me veio foi o seguinte: para nós analisarmos as nossas próprias atitudes, em primeiro lugar, o nosso modo de viver, de se alimentar, né, e de pensar. Então, nós vamos ver, no decorrer do dia, várias falhas que nós mesmos temos que precisamos mudar. Que quando você vai mudando e não compatua com o mal lá fora não vai te atingir, mas você está lidando com o mal. Em questão da sociedade, precisa combater o mal, para que ele não prolifere de forma destruidora para uma sociedade. Mas a nossa sociedade planetária, nós, encarnados e desencarnados, nós vamos só mudar a face do planeta, como diz hoje a nova Terra, assim por diante, certo? É eliminando todo o mal que existe ainda dentro do nosso próprio ser. O mal não é chegar lá e atacar uma pessoa. Às vezes o nosso mau pensamento, nossa má alimentação, o vício, né? Então, nós temos muitos pontos objetivos na vida que precisamos trabalhar. Quando você começa a trabalhar todos os pontos que te incomodam, que te prende ao plano físico, e você não consegue se libertar para o plano espiritual, você está fazendo um mal para si mesmo. Então, se cada um buscar dentro de si eliminar as negatividades, né, que existem no dia a dia, a sociedade se modifica. Porque nós nos modificamos, então nós não temos mais na nossa consciência, em nenhum ponto, nenhum sentido, em fazer mal, principalmente para nós mesmos, prejudicando a saúde, prejudicando o nosso campo mental. Nós estamos em equilíbrio, nós vamos saber lidar melhor com o semelhante, compreender ele, como o Roberto falou, como a Joana falou, né? Como a dona Carmen falou. Mas nós não vamos compatuar com o mal. Então, você vai se livrando de todos esses pequenas traves que nós trazemos de encarnações passadas, e você vai se sentindo liberto. Nesse período que leva, não é de um dia para o outro, muitas vezes leva várias encarnações, mas se você nessa encarnação conseguir ir se educando, assim dizendo, não se julgando,
Nós não devemos nos julgar e nem fazer comparações com o outro. Isso é estritamente errado. Mas nós devemos olhar para dentro de nós mesmos, analisando, não como crítica, no que eu posso melhorar. Ou eu fiz tal coisa, não pretendo fazer mais. Já dei um pulinho, já dei um saltinho a mais, né? Ah, eu tô viciado em tal coisa, isso me faz mal. Vou me educar. Vai eliminando. Isso tanto no dia a dia, como no pensamento, no tratamento com as pessoas e assim por diante. Aí sim, a sociedade vai se renovar. A sociedade planetária vai se renovar. E aí nós vamos conquistar um planeta melhor para nós vivermos. Mas se não partir primeiro de dentro de cada um de nós, fica difícil, porque nós sempre estamos tentando, em todos os sentidos, tá, analisar o outro. Quando as pessoas chegam para ser atendidas, eu não analiso a pessoa. E nem pergunto quem ela é, o que ela faz, o que deixa de fazer. Eu avalio a mente daquela pessoa. Se ela está em desequilíbrio, qual o problema dela. Aí vou por esse caminho, ela vai se abrindo, aí faço o trabalho espiritual e para que ela saia bem dos trabalhos, porque eu não posso interferir no livre-arbítrio dela. Mas ela levou o quê? Ela levou o exemplo, né? É difícil chegar lá? É difícil, porque nós também somos, entre aspas, né? No nosso íntimo, nós somos julgadores, e a gente não percebe. Então, o primeiro impacto, quando eu li essa lição hoje, foi isso daí, que eu queria passar para vocês, né? Para nós pensarmos um pouco mais também, não somente como vamos tratar o outro, mas como que eu posso eliminar tudo que me prejudica no dia a dia. Seja as coisas mais insignificantes, né? Às vezes no trabalho da casa, você está fazendo um trabalho que está mais dificultoso, pô, pensa, como poderia fazer melhor? Então, você está automaticamente se educando, se harmonizando com você mesmo. Com o passar dos anos, dos dias, você vai sentir uma paz interior. Quando você conquistar essa paz interior, nada vai te abalar mais. Nada. Você vai enfrentar o seu profissionalismo, você vai fazer a sua obrigação, você entende que o outro está numa situação difícil, ou ele é prepotente, seja lá do que for, mas você não vai agir, porque você não vai mais perder nem tempo para julgar o camarada. Então, ele chegou lá, ó, você olhou a ficha, ele tem isso, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, acabou. Então, é uma forma diferente, porque você ajuda de forma direta, você não se envolve com a pessoa, e ela vai sair de lá, vai falar, puxa, aquele cidadão me ajudou. Por quê? Se você fala qualquer coisa negativa, ou numa frase até sutil, né, de julgamento, ó, teu caso é por isso, por causa disso, por causa daquilo, certo? Você está formando um julgamento. E é difícil de fazer de a gente chegar onde eu estou falando para vocês. Porque a gente, na empolgação da filosofia, na empolgação do espiritismo, né, de todas as religiões, nós trazemos dentro de nós o julgamento e o combate. Todos nós trazemos isso dentro de nós, o julgamento e o combate. Principalmente quando aquela situação nos leva a um sentido oposto do que nós pensamos na vida e do que nós aprendemos. Então, é esse o ponto de vista que eu queria passar para vocês. Opa, obrigado, Vanderlei, obrigado mesmo. Acho que a Suzy tinha levantado a mão também. Oi, Roberto, tinha sim, mas é que a Joana e o Vanderlei já abordaram tudo que eu ia comentar. Tá legal. Muito bom. Pois é interessante que, Roberto, a gente vai ver quando a dona Carmen for ler aí as questões de hoje, né? Esse ponto que o Vanderlei colocou aí tem muito a ver com as questões que a gente vai ler hoje. Eu falei, uau, que parece que nada é ao acaso, né? Ali, uma conexão.
O acaso não existe, Não Joana. existe. E aí, só aproveitando, né, aquilo que a Elza falou, né, que nós já tínhamos lido e estudado essa lição no primeiro semestre, né? E isso acontece muito quando a gente faz os estudos, né? Ou quando você está lendo em casa, ou quando você está lendo em grupo, né? Sempre, né? Diz assim, nossa, mas a gente já leu isso, né? Mas por quê? É porque a gente ainda não aprendeu. A gente ainda não aprendeu, ou a gente precisa reavivar o conhecimento. Isso é muito importante, né? A bola está contigo, Jô. Sem microfone, Joana. Desculpa, gente, eu tinha desligado aqui por causa do som do ventilador. Essa lição aí, realmente, ela nos traz toda essa reflexão, e veio num dia que eu acho bem apropriado, né? Que é o mal e o bem maior que nós recebemos, que foi a chegada de Cristo, né? Então, eu falo assim, a gente combater o mal em nós mesmos, como o Vanderlei falou, né? Como cada um colocou a sua posição, e, ao mesmo tempo, você vê o quanto o Criador é zeloso conosco, de enviar Jesus aqui para nos socorrer, para nos trazer tanto conhecimento, né? Ele exerceu com todos os louros, tudo que tinha que ser feito na humildade, no trabalho, no servir, curando, ouvindo, falando, né? Então, você fala assim, temos que seguir esse exemplo, né? Não temos muita saída, né? A gente tem que se apaziguar com ele para poder a gente entender o quão grandioso é este irmão em nossa vida. E o quanto ele nos traz de luz e de conforto e de acolhimento em todos os momentos da nossa vida. Nos muito tristes, nos muito alegres, nos desafiadores, né? Então, o combate mesmo é o exemplo que ele nos deu, de vir pelo bem, para o bem, em nome do Pai. Porque tudo que ele fez foi em nome de Deus, né? Então, essa lição vem de uma forma muito acertada para o dia de hoje, para que a gente compreenda o quanto Jesus acrescentou na vida de todos nós, de todo o planeta, e continua acrescentando. Dona Carmen, acho que a gente pode fazer as questões, ou alguém quer falar mais um pouquinho? A Regina, a Suzy, o Sérgio está aí quietinho. Alguém leva? A Maricele. Amara. Eu gostaria de falar que, ouvindo vocês, eu estou com vergonha de mim mesma, porque eu não costumo brigar com meus irmãos. E eu briguei quer dizer, um deles brigou comigo. E ontem, quando nós encontramos todos na casa do meu pai, ele, uma irmã queria me tirar do ambiente. Eu falei, não, é casa do meu pai, eu vou ficar. E tratei ele bem, mas ele não correspondeu. Ele não brindou, ele não me cumprimentou, e o filho dele, que é um homem, um rapaz formado, é médico, e me convidou, me elogiou muito, fez questão de falar muita coisa perto do pai dele. Mas o pai dele não me olhava, e eu não sei como chegar até esse meu irmão, porque eu, eu sei que ele fez uma coisa que não foi legal comigo. E então, se eu sei que ele fez uma coisa que não é legal comigo, como que eu vou perdoar uma coisa que eu não sinto que eu estou perdoando? Tem alguém que me responde?
eu vou pedir para você usar o BIP. O B, o I e o P. O B de benevolência, que é compreender, né? Que talvez ele não esteja preparado para te dar aquilo que você esperaria que ele desse, porque ele está daquele jeito. Então, a gente tem que ter benevolência com os outros. Indulgência, né? A gente não querer que os outros ajam da forma como a gente deseja. E o P de perdão. Perdoar, muitas vezes, ou melhor, eu vou usar aquilo que a Suzy Meire falou, quase sempre, a gente ainda não tem capacidade de perdoar. Tá? Ainda não temos a capacidade. Mas nós podemos exercitar o perdão através de não desejar ao outro nada de ruim. Eu não Olha desejo. só, é aquilo que o Vanderlei colocou agora há pouco, né? Vamos analisar os nossos hábitos mentais, os nossos hábitos emocionais, a forma como a gente age. Então, é assim, se alguém isso, Suzy, o tempo é um arquiteto maravilhoso. O tempo, ele consegue colorir lembranças e perfumar saudades. E nos permite ver com outros olhos. Muito além dos olhos que a gente tem. E quando você recebe uma bofetada, né, é compreender as lições de perdão do Cristo, né? Perdoar 70 vezes 7. Dar a outra face. Ou seja, é perdoar constantemente. Por quê? Porque se você guardar consigo raiva, rancor, vingança, desejo do mal pelo outro, você se intoxica. O outro vai até esquecer de você, mas você vai ficar doente, foi aquilo que o Vanderlei falou. Então, nós temos que aprender, se alguém desejar o mal ou agir de forma errada conosco, como diz no final do estudo de hoje, orar, ter prece. E se aquilo continua te afetando muito, pede a Deus para que Deus tire de dentro dos teus pensamentos o sentido de revanche, de vingança. E à medida que isso for acontecendo, que a gente for treinando, a gente vai aprendendo a esquecer aquele sentimento de raiva. Que é aquilo que cai naquilo que o Vanderlei falou agora há pouco. A gente só vai conseguir, o mundo de regeneração, ele só vai existir quando nós nos regenerarmos. Como diz uma querida que se encontra no plano espiritual agora, Maria Elvira, ela foi minha professora, ela dizia assim, o grande trabalho do espírita é renovar-se a si mesmo. Esse é o nosso grande trabalho. E é o mais difícil. Que, como disse o Vanderlei, a gente tem muita dificuldade. Se a gente for ler, tem um livro que é o Fundamentos da Reforma Íntima, do Caibar Schutzer, né? É um soco no estômago, porque a gente vai ver que a gente erra e falha, como disse a Suzy Meire, quase sempre, todos os dias, a todos os momentos, nas pequenas coisas da nossa vida. Só que não é para desistir. É para seguir em frente. É o texto de hoje. É vencer o bem, é vencer o mal com o bem.
E qual o maior exemplo do que o presente da concepção que vai chegar daqui a pouco, que é o Cristo Jesus? O que é que o Cristo Jesus trouxe para nós? O exemplo. Vá e não peques mais. É o seguir e se renovar. É o exemplo de todos os dias. Imagine ele, preso no madeiro, no Calvário, ter a capacidade de dizer: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Por que é que ele é o nosso guia, o nosso norte e o nosso exemplo? Porque ele é o espírito mais perfeito que colocou os pés sobre esse órgão. E ele disse que nós poderíamos fazer tanto quanto ele faz. Ele é o exemplo de que nós podemos chegar lá. Quando? Não ouso dizer, mas chegaremos. E estamos encarnados em comum, em humanidade, para aprendermos a tolerar, respeitar o nosso próximo. Como disse o Vanderlei, não é o fato de nós termos essa tolerância que nós vamos baixar a cabeça para a violência gratuita. Né? Porque existe a justiça dos homens, que deve ser utilizada com o benefício de trazer equilíbrio à sociedade. Uma vez que nós saímos da barbárie e nos encontramos na civilidade. Mas a beligerância, o duelo, como disse o Vanderlei, o combate que existe entre nós e que acontece, como quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, ele fala sobre o duelo, e ele estava falando da época do duelo de honra. Se a gente for transmigrar isso para os dias atuais, aquilo que o Vanderlei falou, o duelo de posições, o duelo de pensamentos, o duelo daquilo que eu acredito. Então, a gente não precisa duelar mentalmente com o outro. A gente não precisa duelar emocionalmente com o outro. Então, hoje, que é quando a gente comemora a chegada do amor e da paz, do exemplo de que é possível, eu peço a Deus que você seja envolvida por pensamentos de luz, de paz, de serenidade e de equilíbrio, e que você possa encontrar na tua oração de contato com Deus e com Jesus, tá? Forças para tirar do teu coração o peso e a algema daquilo que foi confrontado para você. Tendo consciência que você, na tua história recente, superou tanta coisa. Então, Deus diz assim: filha, te veja e olhe para dentro de si. Veja as pedras, as tortuosidades que você venceu. Esse é só mais um espinho no pé que a gente consegue vencer. Arranca, né? Tá bom? Tá bom, a gente está no obrigada. avançar da hora. Eu não sei se a dona Carmen ainda está aí. Para fazer a leitura do Livro dos Espíritos. Chegou? Dona Carmen, como diz a nossa amiga Esther, o palco é seu. Obrigada, Roberto. Beijo, Marucélio. Beijo. Pode ser, Maru. A pergunta 91 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: a matéria constitui obstáculo aos espíritos? Não, eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Gente, vocês lembram, há alguns anos, passou um filme, Nossa, esqueci o nome do filme. Bom, ele mostrava, né, dentro do metrô, o cara queria chutar uma... Ghost. E aí ele chutava a latinha e o outro queria fazer igual, né? Então, como tudo na vida,
é um aprendizado, um grande aprendizado, né? Nós começamos aprendendo determinadas coisas quando renascemos. A mesma coisa quando nós também desencarnamos, né? Nós vamos aprendendo a lidar com situações novas, situações que muitas vezes desconhecíamos, né? E a 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade. Por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? Não pode haver divisão do mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções. E é por isso que parecem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É apenas um. No entanto, ilumina tudo ao redor. Eleva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Muito longe disso. Depende do grau da sua pureza. Então, veja só que coisa mais linda, né, gente? Nós temos um Eurípides Barçanuco, temos um Santo Antônio de Pádua, que eles tinham essa ubiquidade. Mas isto é para um espírito mais evoluído, que sabe conviver com as suas percepções, com as suas qualidades de espírito, e que, com certeza, já esteve por aqui há muitas e muitas encarnações. Então, isso não é para qualquer um, né, gente? Isso daqui é para quem realmente pode, porque conhece as leis da física, as leis morais, e ele pode conviver com tudo isso e usufruir disso, né? Eurípides, nos seus livros, ele sempre nos dá essas lições maravilhosas, né, de como ele praticava esse desdobramento, assim, com muita facilidade, e sempre para o bem, né? E aqui Kardec dá uma explicação. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. É nesse sentido somente que se deve entender o dom da ubiquidade atribuída aos espíritos. Tal como uma centelha que se projeta à distância, sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, tal como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se repartir, pode transmitir suas ordens, seus sinais e o movimento para diferentes pontos. É lindo isso, né, gente? Fala a verdade, né? Nós temos um Gandhi que é encontrado em várias casas espíritas, é visto em várias casas espíritas, né? A sua, não ele propriamente dito, mas a sua equipe, né? Essa é outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado, né? De repente você vê uma pessoa, um espírito desencarnado, que faz parte da equipe de Gandhi, se apresentando em alguma casa espírita naquele momento para transmitir alguma mensagem, né? E de repente as pessoas dizem, olha, sabe quem esteve na casa espírita? O Gandhi. Não, gente, não é o Gandhi, né? É um espírito que faz parte da equipe da fraternidade de Gandhi, que eles se vestem como se vestia Gandhi. Então, é preciso ter, assim, estudo, bom senso, e principalmente não usar as nossas fantasias, né, pessoal? Porque é muito comum a gente fantasiar aquilo que vê. Então, é muito comum. Por que Bezerra, muitas vezes, se apresenta em várias casas espíritas, em diversos trabalhos? Ele também tem essa condição, né? Porque é um espírito muito mais evoluído,
é um espírito que pode fazer isso, e depois também tem a equipe dele, né, que faz parte da fraternidade, e que pode também se manifestar em algumas casas espíritas ao mesmo tempo, né? E as pessoas, tudo isso se adquire através do, não somente do tempo, mas através do estudo, gente. Quanto mais tempo de estudo, quanto mais você se aprimorar, menos bobagem a gente vai pensar, né? Porque a gente ouve, às vezes, algumas coisas assim, você fala, gente, não é bem isso, né? É que a pessoa, às vezes, precisa um pouco mais de estudo. Por isso que a gente sempre fala, pessoal, vamos estudar. É importantíssimo você estudar doutrina, porque aí você desmistifica muitas coisas que você, por exemplo, a pessoa tem lá, sei lá, caspa no joelho, e você já acha que é assim, é um fenômeno, né? E aí a gente fala, gente, não é uma caspa no joelho, é apenas a dor de um desgaste, né? Da queda, do atrito do joelho, né? E aí você, às vezes, fica imaginando que pode ser coisas de espírito desencarnado, né? E pode ser coisas assim, que normalmente a gente fala que é problema de encosto. Não, o único encosto que nos incomoda perfeitamente é o encosto do sofá, né? Porque realmente a gente abusa do sofá demais. Então, o tempo que a gente fica no sofá, horas, horas e horas vendo televisão, vamos estudar um bocadinho, né? Que aí a gente desencosta e a gente esclarece um pouco. Tantas coisas que a gente... Lá, fulano... Uma vez nós tivemos um caso, gente, lá no Noel, da pessoa ir lá procurar ajuda, porque o marido estava passando mal, estava com... Ai, como é que... ela não falou encosto. Assim, ela estava com um problema espiritual. E, na verdade, ela estava com um problema renal, né? E ela precisava ser atendida. Parece que o potássio havia caído muito e ela estava entrando assim em choque, né? Então, às vezes, a pessoa, por falta de observação mais profunda, né? Começa a trocar as coisas, e que isso só acontece mesmo por falta de estudo. E é isso, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer que o Roberto responde. Tá bom? Gostei dessa técnica. Olha só, faça um negócio desse comigo, não. Ô, bichinha. Né? Bom, aproveitando que a gente está reunido aqui agora na véspera de Natal, né? Envolvidos por esses bons sentimentos, né? Envolvidos pela esperança, né? Envolvidos pela alegria da chegada daquele que é o amor, né? O advento da paz, que tanto nós precisamos dentro de nós mesmos, como para o próprio mundo, né? Esse mundo que precisa tanto de equilíbrio, de fraternidade e de boa vontade. Então, reunidos agora, vamos envolver a Joana com muito amor, com muito carinho, com muita fraternidade, para que ela possa fazer as vibrações da tarde de hoje e a prece final. Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para louvar o maior que aqui esteve, que foi Jesus. Nada e ninguém igualou a ele. Que presente tivemos e temos. Então, irmãos, não tema nada. Siga em frente, porque Jesus é a sua luz, a sua esperança. Não desista de nada. Abrace os seus desafios com fé nesse
Filho amado do Pai, que veio para nos salvar, nos trazer a boa nova. Não tenhamos medo de nada. Somente sigamos em frente, com a bandeira da paz, do amor, da união. Unam-se e sejam uma única voz de paz e de amor. Cuidem-se. Cuidem-se de vocês, de seus amigos, da sua família. Participem da essência de Jesus, servindo, sem temor. Hoje, aqui reunidos, falamos sobre o mal, mas foi bem posto pelo Roberto. O mal é a ignorância. Aqueles que desconhecem Jesus andam trôpegos ainda no caminho do não bem. Estudem, tenham disciplina, façam sua autovigilância todos os dias. Deem o melhor de si, pois o Pai nos deu e nos dá todo dia tudo. Enviou seu Filho para nos amparar e nos guiar. Não fuja desse compromisso, nenhum de nós. O corpo perece, mas o espírito é eterno. Nessa escola terrena, lutem consigo mesmos para vencer o bem dentro de si, fazendo bem, servindo no bem. Não temas a caminhada. A luz te acompanha. Somente abra seus olhos do coração para enxergar. O ensinamento do mestre é claro. Amar, servir, perdoar, caridade, bondade, indulgência. Tudo isso são lições que o mestre nos trouxe. E a maior delas é o perdão. Perdoar todos que nos ofendem. E seguirmos em frente, galgando os passos do nosso guia maior. E hoje, todos preparamos os lares, as comidas, os festejos. Mas temos, irmãos, que preparar nossos corações para o perdão e para o amor. Brindemos com Jesus a paz, o trabalho, o estudo, a disciplina. E vocês todos aqui reunidos hoje, juntos, um só pensamento. Vibrem a luz para esse planeta tão lindo e maravilhoso. Agradeçam, Pai, a oportunidade de estarem aqui. O tempo, como já foi dito, é precioso. Use-o da melhor forma. Avante na sua evolução junto ao Pai. Vamos agora vibrar para o nosso planeta. Toda a luz, todo o amor, paz e união. Agradecendo ao Cristo maior
a boa nova que nos trouxe. Vibrando para que esse planeta se ilumine e que cada um de nós, individualmente, tenhamos a consciência de que irradiamos o que somos. Irradiamos a luz que a gente trabalha. Irradiamos a nossa essência. E com esse sentimento, a gente abraça o planeta. E agradecemos a todos vocês que doam o seu tempo para esse trabalho tão importante, que auxilia a espiritualidade maior. Na auxílio e na misericórdia ao planeta Terra. Aos senhores aqui presentes, senhoras, sintam-se abraçados pelo manto de Maria. Sintam a vibração de luz adentrando seus mares, trazendo a paz e a união, trazendo a esperança, a fé, a confiança, a entrega ao Pai maior. Avante todos nós, com a nossa bandeira de paz e amor. Que Jesus, em sua misericórdia, continue sendo nosso leme, nossa bússola, nosso guia. Obrigada a todos vocês. Toda a gratidão pela presença de vocês aqui hoje. Vibramos todo o nosso amor de gratidão a Jesus Cristo, ao Pai maior. E que possamos juntos estar aqui novamente na próxima semana. Disciplinados na nossa autovigilância. Disciplinados no bem, na prece e no silêncio da reflexão. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Paz para todos. Boa noite. Obrigada. Feliz Natal para todos. Muito Feliz obrigada. Natal. Obrigada. Feliz Natal.